Bom dia, gente. Obrigado. Bom dia, bom dia. Eu tenho certeza que a minha felicidade e a felicidade de vocês, a felicidade de todos nós, contagia cada um que está aqui, cada um dos moradores, mas com certeza a nossa felicidade também está chegando para duas outras pessoas. O nosso querido Ferrugem e o nosso querido Bruno Covas, que estão os dois com certeza lá no céu. Deve estar os dois sentados lá, trocando ideia e falando, puxa vida, o pessoal está lá feliz, as coisas estão caminhando, estão cuidando da represa, estão cuidando do povo, estão cuidando do nosso parque, cuidando do nosso Grajaú. Então eu queria iniciar aqui deixando essa mensagem de que muitas pessoas fizeram os seus sonhos serem colocados para a sociedade e a gente poder continuar esse trabalho e dar continuidade. Então, Yara, em teu nome, né, iniciar aqui homenageando o Ferrugem, que leva o nome dele, esse parque aqui, sempre foi uma pessoa que, conjunto com tantas pessoas, lutaram para a gente poder ter a nossa água melhor, o nosso meio ambiente. E hoje, Dia Internacional da Água, ano passado, era também no Dia Internacional da Água, eu vim aqui e inaugurei uma parte do Parque Linear Cantinho do Céu. Hoje, essa outra etapa. São 5 etapas e as coisas estão avançando. Gente, Dia Mundial da Água. Nossa responsabilidade com o meio ambiente, nossa responsabilidade com a questão da sustentabilidade. Essa obra aqui, que no total desse parque linear serão 7 quilômetros. A gente está entregando aqui uma das etapas, a obra ainda continua. Se vocês olharem do lado de lá, aquela é a fase 3, ô Beth? A fase 3. Estamos entregando aqui a 5. Aquela fase 3 ainda está em obra. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho fundamental. As casas que estavam aqui em risco e também sem rede de esgoto, que jogava esgoto na represa, o que a gente fez? Fizemos a locação deles para outra residência, com atendimento habitacional. Fizemos aqui toda a ligação de rede de água e de esgoto. Toda essa obra, e aí não joga mais esgoto na represa. Todas as outras casas com rede de esgoto. E a gente está dando um exemplo para o mundo. Às vezes eu vejo as pessoas falarem, olha, tem um projeto de urbanismo social em Medellín. O nosso aqui é 10 vezes mais do que aquilo que faz em Medellín. Aqui, vocês podem ter orgulho, porque o que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo, com relação à questão dos programas habitacionais, nós estamos fazendo o maior programa habitacional da história da cidade. O que a gente está fazendo com relação à questão de reurbanização de favelas, reurbanização de comunidades, cuidando do meio ambiente, é exemplo, pessoal. Não é só para o Brasil, não. Para o mundo. Não tem no mundo o que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo. O que a gente está investindo aqui para tornar a nossa cidade cada dia melhor. Investindo com qualidade. Não tem coisa mal feita. A grade que está ali, os nossos amigos, é de boa qualidade. O piso é de boa qualidade. A grama é de boa qualidade. A quadra, os equipamentos de ginástica, a pista de caminhada. O que a gente está fazendo aqui é aquilo que a população merece, que é o melhor que pode ser feito. E eu que venho nessa minha batalha, nessa minha história, de ter saído da periferia e hoje ser o prefeito da 5ª maior metrópole do mundo, não podia ser diferente, não. Não é porque é na periferia que tem que ser pior ou de inferior qualidade. Muito pelo contrário, tem que ser o melhor, porque a nossa comunidade está entendendo o que a gente precisa valorizar. As pessoas estão percebendo que não dá mais para aceitar que alguns joguem lixo no meio da rua e façam com que os nossos córregos ficam cheios e acaba tendo enchente. Ainda tem gente que faz isso, mas todos nós já sabemos cobrar daquela pessoa. Olha, amigão, vem cá. Nós vivemos numa cidade que a gente quer cuidar. Vai jogar o lixo dentro da sua casa, porque tem uns ecopontos para você levar. Da gente poder ter esse espaço aqui e cobrar das pessoas para não pichar, para não quebrar, para a gente manter esse espaço bonito. Porque a gente vai ampliando, daqui a pouco a gente chega na próxima etapa, se não cuidar, essa aqui já ficou ruim. E se a gente cuidar, a gente vai deixando as coisas boas. Eu tenho muita alegria, muita felicidade de poder estar aqui nessa data, junto com vocês, ter esse grande avanço, poder colocar nossa cidade como exemplo, como eu falei aqui, no cuidado com o meio ambiente, no Dia Mundial da Água, o exemplo que a gente está dando para cuidar das águas. Eu queria deixar 2 mensagens para vocês, para encerrar a minha fala. A primeira mensagem é com relação à empresa Enel,
Gente, a Prefeitura de São Paulo não tem, infelizmente, nenhum poder sobre a Enel. Essa péssima empresa irresponsável, que mais uma vez deixa parte da cidade sem energia por vários dias. A Enel é uma concessão do governo federal, a regulação é do governo federal e a fiscalização é do governo federal. É a Agência Nacional de Energia Elétrica do governo federal que tem responsabilidade sobre a Enel. O que eu fiz como prefeito? Entrei com 2 ações judiciais contra essa empresa irresponsável que deixou aquela oportunidade, muitos de nós sem energia. Representei eles no Tribunal de Contas da União, representei a Enel na Agência Nacional de Energia Elétrica e fizemos um pedido, junto com o Milton Leite, com a Câmara Municipal, para que tirem essa empresa daqui de São Paulo. E olhem uma coisa, vocês estão vendo aquele poste ali, ó? Olha lá, pessoal, aquele poste, ele está no meio da rua. Vocês vão falar o seguinte, puxa vida, mas veio aqui o Ricardo Nunes, a Bete França, o Milton Leite, o Ravena, enfim, o Goulart, e entregou uma obra e o poste está no meio da rua? Olha o que aconteceu. Nós fizemos em 2022, em agosto de 22, o pedido para a Enel fazer a mudança para a gente poder entrar com as obras, porque a rua ela foi requalificada, como vocês sabem. Nós pagamos, no mês 9 do ano passado, em setembro, R$44 mil. A prefeitura pagou para a Enel, em setembro de 2023, R$44 mil, para eles mudarem o poste, tirar do meio da rua e colocar na calçada para não correr risco para as pessoas. Infelizmente, mesmo a prefeitura pagando, 44 mil, que eles não fazem nada de graça, nem pagando esses filhos da mãe tiram o poste dali, gente. Nem pagando. Mas está aqui, mais uma vez, eu fiz um vídeo, vou mandar agora para o presidente da Enel, mas é para vocês saberem o quanto às vezes a gente fica de mãos atadas por conta de omissão do governo federal em cuidar da responsabilização dessa empresa que tem maltratado cada um de vocês, cada um de nós, a população de São Paulo. Aqui é a nossa região, a gente tem aqui a represa Billings de um lado, agora a Piranga do outro, lá na Ponto Pinheiros, passa a linha da CPTM, então a questão de mobilidade da região ela é mais complexa por conta dessas interferências. Eu vou lançar esse ano, eu queria deixar isso registrado aqui, porque é a minha palavra de prefeito, o lançamento esse ano ainda da obra da Ponte Graúna Gaivotas. O Goulart tanto trabalhou nisso, o Rodrigo Goulart, tantas pessoas trabalharam nessa questão. Nós vamos fazer o alargamento da Teotônio Vilela. Nós vamos fazer esse ano, começa esse ano a obra. Nós vamos começar esse ano a obra do alargamento da Teotônio Vilela quando vai para o Parelheiros. Tem a parte que ela está duplicada e ela fica uma pista só, um caos danado ali no Casagrande. Nós vamos fazer a primeira etapa, que é o alargamento dali até a entrada do Jaceguava, até aquela lá de Zitaí. Começa esse ano. Duplicação da ponte Interlagos. A gente tem um problema grave. A gente tem 3 pistas, quando chega na ponte só fica 2. É um transtorno passar para o rio do lado de lá. Já está licitado, contratado, dinheiro reservado. Começa esse ano a duplicação da ponte Interlagos. A extensão da Marginal. A gente estava com a licitação solta. Quando você vem na Marginal, a gente pegava uma ponte, ia para o lado de lá, ali no Transamérica, para vir do lado de lá do rio, para vir para cá de novo. A gente fez um projeto para fazer a extensão da Marginal. Teve uma ação judicial que paralisou. A gente também o tempo inteiro lutando. É o PSOL, é esse SP danado aí, essa gente que enche o saco, fica entrando com ação judicial, atrapalha. Mas vamos lutar para derrubar. Mas já estava com o projeto pronto e a gente vai lutar para poder fazer esse caminhamento. E esse ano, nosso transporte hidroviário, para a gente poder fazer o transporte aqui de barco de 17 minutos, que vai ajudar muito quem tem que pegar Belmira Marim, Teotônio Vilela, e vai ser um novo modal em São Paulo. Então, só para deixar aqui, mesmo um extra evento, essa prestação de contas para vocês com relação à questão da mobilidade. Obrigado. Obrigado, abraço, gente. Nós estamos fazendo aqui hoje, no Dia Mundial da Água,
a entrega de mais uma etapa da reurbanização do Parque Linear Cantinho do Céu, que leva o nome do Ferrugem, que era um ativista ambiental que infelizmente foi assassinado num trabalho aqui na represa. E essa etapa, a etapa 5, ela faz parte da reurbanização de toda essa orla da represa. São 7 quilômetros no total. São 10 mil residências que foram beneficiadas. E nesse local que a gente está aqui agora, por exemplo, aqui haviam casas em área de risco, sem esgoto, onde tinha o risco por estar em um local não adequado e jogava esgoto na represa. Nós fizemos a remoção dessas casas e colocamos aqui esse parque com toda a infraestrutura para a população. Tem quadra, tem pista de caminhada, tem playground, enfim, um chamamento para as pessoas do cuidar dessa área importante de mananciais. E todas essas casas em volta, numa parceria com o governo do estado, com a Sabesp, foi feita a ligação de rede de esgoto. Portanto, todo esse trecho envolve essa questão de saneamento, a ligação de esgoto para não ter o esgoto na represa, a reurbanização desse espaço e a remoção das famílias que estavam em risco, com ligação de esgoto para a represa, sendo removidas. A gente deu provimento habitacional, obviamente, então é uma ação muito importante. Não tenho dúvida nenhuma que dentro desse contexto das reurbanizações é uma das ações mais importantes do mundo e a preservação da nossa represa. Prefeito, uma pergunta sobre esses apagões, né, que a cidade tem sofrido. A prefeitura vai tomar alguma medida com relação a isso e com relação à Enel também? Sim, nós temos algumas ações. Eu queria até aproveitar que vocês estão aqui, se vocês olharem aqueles postos que estão aqui no meio da rua, a gente fez toda essa reurbanização e teve que readequar a rua. Os postos estão no meio da rua. Só aproveitando, eu queria passar para vocês que no dia 21 de julho de 2022, nós fizemos o pedido para a Enel para fazer a remoção dos postes e no dia, exatamente no dia 19/9 de 2023, ano passado, 19/9 de 2023, nós pagamos para a Enel R$44 mil, R$44.256,35. Pagamos para a Enel tirar o poste da rua para não correr o risco das pessoas se acidentarem e até agora, nós estamos em março de 2024, a Enel sequer, mesmo a prefeitura pagando, fez uma simples remoção de poste de um local inadequado para um local adequado. E aí é dessa empresa que nós estamos falando, de uma empresa irresponsável, de uma empresa que não tem o mínimo de respeito pelas pessoas, de uma empresa que não pode mais continuar na cidade de São Paulo e que mais uma vez traz esse transtorno. O que a gente já fez? Eu já entrei com 2 ações judiciais contra a Enel na Justiça de São Paulo. Representei a Enel na Agência Nacional de Energia Elétrica, porque a Enel ela tem a concessão, regulação e fiscalização do governo federal. Nós estamos de mãos amarradas e também fiz uma representação no Tribunal de Contas da União. Agora eu estou mandando novamente outra representação à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Tribunal de Contas da União. Estamos e elaboramos uma minuta de alteração da lei federal, onde eu vou apresentar ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e os demais deputados, para que possa ter uma apreciação e que a lei passa a considerar que as prefeituras, não só a cidade de São Paulo, até porque eu estou falando aqui em nome do consórcio da região metropolitana, que são 39 municípios. Nós tivemos uma deliberação ontem, aonde todos esses 39 municípios, a gente vai apresentar esse projeto de lei para que essa atualização da lei diga o quê? Que os municípios têm o poder de fiscalização e de anuência nas novas concessões, porque é regulação federal, mas os serviços são dos municípios e os prefeitos ficam de mãos atadas, a gente não tem o que fazer com esse desserviço que a Enel faz aqui na cidade de São Paulo. Prefeito, agora olhando um pouquinho para frente, ainda nessa questão do apagão, a Enel já disse que não tem tempo indeterminado para resolver ali a situação subterrânea do centro e tem previsão de muita chuva esse final de semana. Então, árvores caídas, quedas de energia em outras regiões da cidade. Tem algum plano? A prefeitura está conversando para ver quais serviços vão estar à disposição esse fim de semana? Eu tenho falado com o novo presidente Brasil da Enel, o Antônio. Ele tem colocado à disposição para a gente estar atuando junto. O problema é que não acontece. A gente entrou na justiça e a justiça determinou que eles nos apresentassem um plano de contingência. Quando a gente teve, depois, o outro episódio, aquele plano que eles apresentaram não foi cumprido. Entrei com outra ação na justiça
obrigando que a Enel me falasse aonde estão os 800 caminhões que eles falam que tem, porque é mentira, não tem. E então o que eu fiz? Pedindo que eles nos dessem a localização com GPS de onde estavam os caminhões para poder fiscalizar. Eles derrubaram isso na justiça. Ou seja, é uma luta terrível na justiça, né? Uma luta terrível com o órgão federal de regulação. Estão sendo aplicadas multas. Pela nossa pressão, a Agência Nacional de Energia Elétrica aplicou uma multa de mais de 160 milhões de reais. E o que a gente quer, o que a gente tem procurado com eles, é atender a população. Então o que eu estou fazendo? Eu estou no pescoço dessa turma, para falar de um ditado muito popular, né? Fazendo de tudo, judicialmente, ligando, falando, representando. Agora eu estou brigando, estou lutando. Agora a gente infelizmente tem uma empresa que não tem estrutura, eles desmontaram toda a infraestrutura, não tem gente, não tem compromisso para resolver essas questões. Essa questão que falaram que era da Sabesp, eu liguei para o André Salcedo, eu marquei uma reunião entre o presidente da Enel e o André Salcedo, Enel e Sabesp, para definir de onde era a responsabilidade. Descobriram que não era a Sabesp, eu tive que fazer uma ligação para a Sabesp, do da Enel, falar, vocês sentem, se resolvam. Mas quando foi essa reunião? Hoje é sexta, foi na quarta-feira. E o que ficou decidido então? O problema é da onde? Então, essa reunião, porque saiu uma nota da Enel dizendo que era a Sabesp que havia rompido os cabos. Eu liguei para o presidente da Sabesp, o André Salcedo, e ele falou, não, Ricardo, a minha obra sequer é mecânica, é manual, é de uma ligação. E eu estou com meus engenheiros lá e não foi rompimento de cabo de energia realizado por profissionais da Sabesp, porque a gente está fazendo com enxada manual. Aí o que eu fiz? Falei, então vocês sentem, vocês dois, e se acertem. Mostrem para a Enel que não é, porque a Enel também precisa, então, ela tirando essa questão de que não é a Sabesp, ela procurar a origem do problema. Você entende? Está muito difícil. E o que ficou resolvido? A Enel falou, se posicionou como? A Enel tem falado isso, que ela está lutando, que ela está verificando, que ela está com a equipe e não dá a solução. E a gente, como prefeitura, não temos sequer o que fazer, porque eu não posso multar, eu não posso tirar ela daqui. Quem faz isso é o governo federal. Quem pode fazer isso, terminar essa concessão e fazer as multas é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas só uma dúvida, prefeito, nessa reunião... Você está me cobrando algo que eu não tenho o que fazer. Isso que eu queria... Não, eu só queria saber Você precisa fazer uma entrevista com o ministro, não, claro, com o Lula, com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. Não, em relação a essa reunião, a Enel chegou a dizer, beleza, não foi a Sabesp, ela deu algum outro posicionamento ou ainda tá esse jogo tipo empurra entre Enel e Sabesp? Porque é isso que tá pra imprensa também, esse jogo tipo empurra. A Enel falando que foi a Sabesp, a Sabesp não falando. Daí só queria saber como ficou essa situação pra você, entendeu, nessa reunião. O que ficou é o seguinte, falei, a hora que vocês sentarem, vocês me avisam. Me ligaram, estamos aqui sentados, Sabesp e Enel. Sequer isso eles tinham feito, sequer isso, sequer isso. Pedi para eles me avisarem da reunião, o André me ligou, estamos aqui na reunião. Falei, então vocês se acertem com relação àquela fala, porque eles ficam enganando a gente. Sim. Então fica aquela fala de enganação. Agora, gente, é preciso cobrar quem tem poder de atuar, que é o governo federal. É o presidente Lula, é o ministro de Minas e Energia, é o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, é o ministro do TCU, Bruno. São essas pessoas que têm o poder de poder tomar uma decisão. Tudo que é possível fazer como Prefeitura de São Paulo eu estou fazendo. Ir na Justiça, representar, brigar, lutar, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas a gente está de mão atada porque toda a regulação, fiscalização é do governo federal. Houve alguma tentativa de conversa ou negociação com a Agência Nacional, com esses órgãos do governo federal sobre isso? Sim, eu e o governador Tarcísio tivemos reunião com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, depois uma outra reunião com todos os diretores, porque ela é uma diretoria colegiada, com todos os diretores. Eles saíram da reunião se comprometendo comigo e com o governador Tarcísio, que seriam enfáticos na fiscalização e na atuação. Fizeram uma multa de 160 milhões de reais na Enel. Só que o que precisa mais do que isso é exigir o cumprimento do plano de contingência. É preciso exigir que a Enel coloque profissionais para cuidar dessa situação. Eu acabei de falar para vocês aqui, sequer um poste eles mudam. Eu paguei isso, 44 mil reais, em setembro do ano passado, não é de graça.
nenhum poste eles mudam. Eu tenho aqui pertinho um empreendimento que eu entreguei habitacional, que eu fiquei meses com gerador, porque eu entreguei os apartamentos aqui do lado. 1.200 apartamentos. Eu entreguei, eles não ligavam energia. Eu fiquei meses com gerador fornecendo energia, porque ainda não ligava energia. Ou seja, é preciso que o governo federal, né, seja contundente com relação a essa empresa e tire essa empresa daqui, não tem mais o que fazer. Depois de tudo que está acontecendo, depois de todas as multas, todas as sanções, ações judiciais, não existe outro caminho a não ser tirar essa empresa, como aconteceu em Goiás. Lembrando, Goiás já tirou a Enel de lá, pôs a Enel para correr de lá. Então a gente precisa ter uma outra empresa, evidentemente que seja capaz para fazer aqui a questão da concessão de energia na cidade de São Paulo. Olha, quando a gente começou a fazer essa reurbanização aqui no Grajaú, foi feita a readequação das ruas. Em julho de 2022, nós pedimos para ainda fazer as remoções desses postos, para poder fazer a rua. No dia 19 de setembro de 2023, no ano passado, nós pagamos para a Enel R$ 44.256,35 para eles removerem esses postes aqui para a calçada e, portanto, não deixar esse risco para as pessoas. Então, olha aqui, no meio da rua, o carro vem com risco, esse poste, aquele poste. Então, é mais um dos episódios da Enel para a cidade de São Paulo, que não atende sequer um pedido da Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, estão os postos aqui, nós pedimos há mais de 2 anos, pagamos mais de R$ 44.000 para ele fazer a remoção desses postes e até hoje, né, nós estamos aqui em março, os postes no meio da rua, sem que a Enel faça sequer a remoção e não coloque a vida das pessoas em risco. Infelizmente, essa é a Enel que dá tanto transtorno de falta de energia, de não atender a população e sequer um atendimento de remoção de postes. Essa empresa não tem como ficar mais em São Paulo.